Vamos estar falando hoje sobre relacionamento com Deus através da palavra. Então vamos dar um passo a mais naquilo que nós aprendemos na semana passada. Vamos aprender hoje como que nós podemos ter um relacionamento com Deus através da palavra. Então eu quero que você abra sua Bíblia no versículo que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como nós já vimos, em outros momentos, temos falado muito sobre isso nas células, no discipulado, que não é exagero ler demais a palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra, melhor. É uma necessidade ler a Bíblia. É uma necessidade absorver a Bíblia. A palavra é uma ordem de Deus para nós. Então está escrito aqui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quer dizer, para que a palavra possa habitar ricamente dentro de você, você tem que ler muito a Bíblia. Agora, é óbvio que você não vai começar lendo a Bíblia muitos capítulos de uma vez. Você vai ter que crescer nisso. Então, quando você ainda é novinho na fé, tem uma forma de ler a palavra. Aí, na medida que você vai crescendo, ficando maduro, você vai lendo a palavra de uma forma diferente. Por que é importante ler a palavra? Porque sem a palavra não há relacionamento com Deus, querido. Não tem possibilidade. Olha o que eu estou falando, hein? É sério que eu estou falando. Não há possibilidade de uma pessoa manter um relacionamento com Deus se ela não tiver comunhão com a palavra de Deus. Buscar na palavra é buscar a Deus. Amém? Nela nós encontramos o próprio Deus. Por isso que a Bíblia é um livro tão diferente. Por isso que a Bíblia tem um teor diferente. Porque a Bíblia não é um livro comum. Quando você lê um livro, você vai pegar um livro desse aqui, e você vai ler um livro desse, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar informação sobre o autor, você vai encontrar as ideias do autor, as opiniões do autor, a inteligência do autor, a capacidade, está tudo aqui no livrinho. Certo? Alguém disse que quando você lê um livro desse aqui, qualquer livro que você lê, você ganha alguns anos na sua vida. Porque você imagina quantos anos levou para um autor como esse aqui chegar a escrever esse livro. Quanto que ele estudou, quanto que ele aprendeu, quanto que ele teve que pesquisar, que mergulhar no conhecimento. Aí você pega um livro desse e lê ele em 2, 3 dias. E você cresceu 20 anos, 30 anos. Um livro só. Agora imagina uma pessoa que lê vários livros, né? Lê 2, 3 livros por mês. Eu leio no mínimo 2 livros por mês. E aí você vai crescendo. Dentro de você, anos e anos vão se avolumando. Amém? Então você percebe que pessoas que leem muito, elas têm um nível de maturidade diferenciado. Agora, a Bíblia não é igual a esse livro. Porque nesse livro você encontra coisas referentes ao autor. Mas quando você vai para a Bíblia, você encontra o autor nela. Amém? Na Bíblia você encontra o autor. Deus está nesse livro. Ele se manifesta para você através desse livro. Ele esclarece para você verdades espirituais enquanto você lê este livro. Então, por isso que é tão importante para nós termos comunhão com a palavra. Nela nós vamos encontrar Deus, encontrar o nosso começo com Cristo. Nela nós vamos encontrar salvação. Eu conheço alguns testemunhos de pessoas que foram salvas lendo a Bíblia. Foram salvas. Foram evangelizadas por Deus de maneira pessoal. Com ela nós alimentamos o nosso relacionamento com Deus, que deve ser forte e constante. Querido, seu relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento forte. Por quê? Todos nós sabemos que enfrentamos lutas na nossa vida. É verdade ou não é? Você enfrenta lutas. E nas lutas que você enfrenta, você tem que ser forte.
Porque tem gente que desanima no meio da luta. Tem gente que desanima no meio do combate, né? Antes de ontem, faleceu uma grande amiga nossa, minha, da Leonete. Nós conhecemos há muitos anos. E ela não conseguiu vencer o câncer, né? Então, ela veio a falecer e partiu com o Senhor, é claro, mas vitimada pelo câncer. E uma das coisas que a Leonete falou para mim a respeito dela, da Délcia, me chamou a atenção. Ela falou assim, ela está muito desanimada, pastor. Isso alguns dias antes, quando ela foi visitar lá em Maringá. Ela está muito desanimada. Vou até levar para ela, que eu vi natural, uma base da escola, né? Para ver se dá uma levantada, né? Está muito desanimada. Essa palavra é muito desanimada. Entendeu? Eu perguntaria para você, alguém pode vencer o câncer? Existem centenas, se não milhares de histórias de pessoas que venceram o câncer. Mas essas pessoas têm algo em comum. Eu li o relato de algumas pessoas dessa na revista, não cristãs. Mas uma coisa que me chamou a atenção, todas as pessoas que venceram o câncer, elas, quando souberam da doença, elas se lançaram em algum trabalho que ia fazer bem para alguém. Entendeu? Algum trabalho. Teve gente que até venceu o câncer lutando pela salvação das baleias. Mas venceu o câncer. Porque saiu de dentro de si mesmo para se preocupar com baleia, deixou de se preocupar com a doença. Né? Agora, se uma pessoa incrédula, você pega um exemplo que todos nós conhecemos, que está na televisão todo dia, Ana Maria Braga, já venceu 3 ou 4, né? Mas ela disse, por que ela vence o câncer? O câncer dele não consegue matar ela, porque ela ama o que ela faz. Então ela vai lá, dedica o programa dela e tal, e vai, e daqui a pouco o tumor some, aí aparece outra, ela vai de novo, e ela está vencendo, já são 4 que sumiram. Né? Agora, se uma pessoa dessa consegue vencer uma doença como câncer, nós também não podemos, cristãos, muito mais, porque nós nos lançamos na palavra de Deus, em fazer o que a palavra de Deus nos manda fazer. E uma das coisas que a palavra de Deus exorta é não desanimar. Amém? Então não importa qual seja o problema. Talvez a situação que você esteja enfrentando não seja uma doença grave como câncer ou AIDS, mas são os problemas normais da vida e que muitas vezes querem nos desanimar. Às vezes é uma doença com você, na sua família. Às vezes não é um problema com você, mas com alguém que você gosta. E você está sofrendo, está carregando aquele fardo, aquele peso. Pois eu quero dizer para você, nesta manhã, meu querido, que você pode lançar tudo isso sobre Deus. Ele disse, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Amém? Então, nós aprendemos isso na palavra. A palavra é instrumento de restauração, de libertação, de cura para a nossa alma doente. Ou seja, a palavra de Deus é a base de tudo. Tudo que acontece na vida cristã tem como base a palavra de Deus. A palavra fortalece o espírito, conforta a nossa alma, fortalece a personalidade por dentro, até Cristo poder fluir através de nós. Então, queridos, por tudo isso, a palavra não pode ser apartada do tratamento interior que o Espírito Santo faz. Daquele tratamento que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós e que dura a vida inteira. Então não pensa você que você vai chegar um momento, o tratamento do Espírito Santo na sua vida cessou, acabou, não preciso mais, está jóia. Esse momento só vai acontecer na volta de Jesus. Amém? Enquanto estivermos vivendo este mundo, temos que estar abertos à ministração do Espírito Santo. Então a palavra, ela vem a ser para nós um remédio para a nossa alma marcada pelo pecado. O que vai curar o pecado da nossa vida? A palavra de Deus. A palavra, ela é prosperidade, alegria, saúde, força, vitória para você. Por isso você precisa ter comunhão com a palavra. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Vamos ver um texto maravilhoso que nos fala sobre a palavra de Deus, o poder dessa palavra. Josué, capítulo 1, versículo 6 até o 8. Josué 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O que Deus manda a Josué? Ser forte e corajoso. Então uma pessoa forte e corajosa não desanima, não é verdade? Então vamos lá. Então somente ser forte, muito corajoso.
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Olha que coisa tremenda. Deus chega para Josué, se aproxima de Josué e dá uma ordem para ele. Qual foi a ordem que Deus deu para Josué? Para ele ser forte e corajoso. Para quê? Para herdar a terra. Mas Deus não somente disse para Josué, não somente deu uma ordem para ele, mas Deus também dá para Josué a receita, a forma, a maneira pela qual ele se tornaria forte e corajoso. Ele apresentou para Josué o meio para essa conquista. Qual seria este meio? Fazer e não desviar da palavra para que fosse bem sucedido. Primeiro, fazer com que essa palavra se cumprisse. Para fazer as coisas de acordo com a palavra. E também não se desviar dela. Então aqui nós temos uma receita extraordinária para você que quer ser uma pessoa bem sucedida naquilo que você faz. Porque a promessa de Deus é para aquela pessoa que fizer da maneira como ele está ensinando, essa pessoa vai fazer o seu caminho prosperar. Agora presta bem atenção, querido. Se você não prosperar na tua vida, não culpe a Deus. Por favor. Não vai dizer, Deus me abandonou, Deus me deixou de lado, Deus não quer saber de mim. Não, Senhor, porque Deus nos dá o caminho e nos encoraja a ir pelo caminho. Se você for pelo caminho que Deus abriu, pode ficar tranquilo, vai funcionar. Então aqui, quais seriam as atitudes a serem tomadas por um homem, uma mulher de Deus que queira prosperar de acordo com a palavra, fazendo uso da palavra. Então, o que Deus diz para o nosso querido Josué aqui, que veio a se tornar, não Josué meu filho, nesse caso, né? Aqui foi Josué, o servo de Moisés, mas essa palavra também serve para Josué, filho do Beto, né? Então, o que ele disse aqui? Primeiro, não cesse de falar do livro da lei. Então, você quer ser bem sucedido na tua vida? Fale a palavra de Deus. Porque tem gente que fala o que não está na palavra, a respeito da sua vida, do seu trabalho. Né? Minha vida não dá certo, meu trabalho é uma porcaria, não gosto de trabalhar nessa empresa não serve, eu nunca vou dar certo na vida, bem que meu pai falava mesmo que não ia dar nada, então aí o que aconteceu? Não é isso? Tem gente que usa palavras que eu chamo de palavras que nos auto-amaldiçoam. É a maldição autoimposta. A pessoa está se amaldiçoando. Mas qual é a receita para isso? Isso não acontecer com você. Fale a palavra de Deus. Amém? Então, como Deus fez lá na criação do mundo. O que Deus fez quando Ele criou o homem, a mulher, quando Ele criou todas as coisas? A Bíblia diz que Deus abençoou. E há um poder extraordinário na bênção. Então, tem aqui a Roseli que tem a PR. A Roseli chega lá na PR de manhã, nas 2 oficinas que ela tem, ela passa por uma, passa por outra, ela corre o tempo todo, eu sei disso. Mas aí ela chega lá e fala, Jesus, eu abençoo essa empresa, eu abençoo meus funcionários, eu abençoo meus clientes, eu declaro que hoje eles estão abençoados. Ela vai na outra lá no Paraguai, faz a mesma coisa, e amanhã ela vai e faz a mesma coisa, e todos os dias ela faz a mesma coisa. Daqui a alguns dias nós temos aí TR espalhados pelo Brasil, sabia? Amém? Nós temos oficinas da TR, lojas da TR, revenda de carro, um monte de coisa aí. A Roseli olha, meu Deus do céu, o que aconteceu? Poder da bênção, irmão. Amém? Não foi isso que Deus fez? Ele tinha um casal, só um casalzinho, um hominho e uma mulherzinha. Aí ele chegou e falou assim, eu abençoo vocês, vão lá, multiplique, espalhe-se pela terra, domine a terra. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram movidos pelo poder da bênção de Deus e cresceram, multiplicaram. Nós somos filhos de Adão e Eva. Amém? Então, querido, a bênção tem uma força extraordinária. Por isso Deus fala para Josué. Josué vai lá e fala a palavra. Não cesse de falar. Mas para que Josué não cessasse de falar, ele precisava fazer o quê? Meditar nela dia e noite. Então, primeiro passo para você chegar a falar a palavra. Meditar. Mas não é só meditar. E você pergunta, o que é meditar na palavra? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o que é meditar na palavra. Mas não é só isso. Tem que também falar a palavra e fazer a palavra se cumprir. Fazer segundo tudo quanto nela está escrito.
Então tem que fazer, gente. Não é só falar, não é só pensar a palavra, mas é fazer de acordo com a palavra. Aí o resultado qual é? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isso mostra para nós que o plano de Deus para o cristão é que ele seja bem sucedido. Deus não planejou para nós o insucesso, a derrota e a vergonha. Se isso está acontecendo, é porque o cristão não está obedecendo a palavra de Deus. Amém? Deu para entender, gente? Então a ordem de Deus é essa. E ele continua então, está aqui no texto. Falar constantemente, meditar e fazer o que a lei ordenava para fazer prosperar o seu caminho. A nossa alma, a verdade é essa, que a nossa alma, ela tem sede da palavra. E ela deverá ocupar lugar central na vida de cada crente se ele quiser ter vitória. Amém? Então, atenda ao clamor da tua alma, ao clamor do teu espírito e busque a palavra de Deus. Agora, o descaso para com a palavra é terrível. Quando um cristão ele começa a agir com descaso, hoje estou muito cansado, deixa para ler a Bíblia amanhã. Eu não estou entendendo muito bem, quando eu começar a entender eu vou ler. Isso é um descaso com a palavra. O que isso vai resultar? Esse descaso para com a palavra abre um espaço enorme para Satanás atacar, agir em nossa vida. Na verdade, ler a Bíblia também tem que se tornar uma estratégia de proteção contra a ação de demônios. Então, quando uma pessoa está muito oprimida, você conhece uma pessoa que está muito oprimida, fala para ela ler a Bíblia. Mas fala para ela ler mesmo, porque ela não consegue orar, viu, gente? A pessoa que está debaixo de opressão não consegue orar. Mas o diabo, ele é derrotado aí. Porque ela não consegue orar, mas ela consegue ler a Bíblia. Mas vai lá que você conhece alguém que está tão oprimido que não vai ler a Bíblia. Vai lá, busca um CD, sabe aquele CD de a Bíblia falada? Fala para ele, então ouça a Bíblia. Bota lá para ele ouvir. 24 horas por dia a Bíblia ligada. Eu quero ver se tem demônio que fica, irmão. Eu me lembro que uma vez eu fiz expulsar o demônio de uma pessoa, e o demônio estava muito ardido, sabe, muito esquisito, não queria sair. Eu nem peguei a Bíblia. Eu comecei a citar os versículos de cor que eu tinha na minha vida, nem que eu viesse para ele falar, eu não vou sair, quem vai sair, eu preciso citar aqui. Não levou 5 minutos de Bíblia na cabeça do demônio, você deu um murro enorme e saiu. Eu nem mandei embora. As próprias palavras expulsou o demônio da pessoa. Amém? Aí eu entreguei o marido de volta para a mulher, libertinho da Silva, com o poder da palavra. Então, queridos, a palavra é poderosa. Ler a palavra devagar, meditando, examinando, extraindo o seu ensino. Então, olha, já vai aprendendo aí, meditar na palavra, examinar a palavra, extrair o ensino que a palavra tem para você, fazer anotações, descobrir verdades ocultas para você. Isso significa alimentar-se da palavra de Deus, relacionar-se com Deus. Amém? Agora, vamos ver como que a palavra deve estar em nossa vida. Pergunta, como que a palavra deve estar em nossa vida? Primeiro, ela precisa causar prazer em nós. A palavra entra na tua vida quando você começa a ter prazer pela palavra. O Salmo 1, versículo 1 a 9, todo o Salmo 1, fala sobre isso. É um salmo que vale a pena você ler na tua casa, meditar, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos pecadores, né? nem permanece no meio dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém? Então a pessoa bem-sucedida, segundo a palavra, é a pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E prazer pela palavra surge quando meditamos nela dia e noite, como fazia o salmista que escreveu o Salmo 1. Amém? Então a primeira coisa que você precisa fazer, desenvolver na sua vida um prazer pela palavra. Quando você começa a ler, talvez você não tenha tanto prazer, mas na medida que você vai lendo, vai descobrindo, vai vendo a palavra funcionar na tua vida, o prazer vai aumentando. Segundo, leve a palavra a ficar entranhada em você. Para que nós tenhamos relacionamento com Deus, é preciso que a palavra esteja entranhada, esteja lá no fundo do nosso coração, e nós entranhados nela, de tal maneira que nos tornemos uma só realidade. Quer dizer, a pessoa olha para você. Você já viu uma pessoa que você conhece que pode ser que ele é lá uma Bíblia ambulante? E eu pastor Natalino no nosso ministério, o pastor tem uma Bíblia ambulante. Ele abre a boca para livros. Só por quê? Porque ele leu a Bíblia muitas vezes, dezenas de vezes. O pastor Natalino desenvolveu uma forma de ler a Bíblia que ele lê a Bíblia inteira em 21 dias. E ele lê, e você não tem dúvida que ele leu a Bíblia, porque ele fala a Bíblia quase que de cor para você.
né? Desde 1995, lendo a Bíblia, quando ele se converteu até hoje. E lendo. Ele começou ali, vou ler uma vez por mês, lia a Bíblia 12 vezes no ano. Aí ele foi desenvolvendo, né? Foi ganhando prazer pela palavra. Como que uma pessoa consegue ler a Bíblia em 20 dias? Porque ela tem muito prazer na palavra. Então, ele vai deixar de fazer um monte de coisa para ler a Bíblia. Vai deixar de ver televisão para ler a Bíblia, com certeza. Se o tempo médio do brasileiro na frente da televisão é 3 horas, tempo médio, tem gente que passa muito mais que isso. Então, se você investir 3 horas de leitura da Bíblia por dia, quantos capítulos você não vai ler? Amém? Pensa bem quantas horas você passa na Bíblia por dia. Eu sei que aqui há pessoas que nem contam em horas, né? Contam em minutos. E eu entendo isso. Está no começo da vida cristã. Então está tomando leitinho ainda, tá certo. Um bebê toma mamadeira em poucos minutos, né? Certo? Mas o homem do tamanho do Dudu não come um prato de comida em poucos minutos. Até porque não vai ser um prato só. Né? Então o alimento é maior. A necessidade é maior. O tempo é maior. O tempo de digestão desse alimento também é maior. Amém? Então, queridos, a palavra tem que estar entranhada em nós. João 15,7. Vamos ver o João 15,7. Vamos ver o que Jesus vai falar sobre a palavra estar entranhada em nós. Alguém encontrou isso ali para nós? A gente ganhar um tempinho? Permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, perdireis o que quiser, e vos será feito. O que Jesus está dizendo que seria o maior benefício de um cristão ter a palavra entranhada nele? Ele diz, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Pedireis o que quiseres e... Gente, a promessa é grande demais, né? Aqui você aprende duas coisas importantes. Primeiro, não é fácil permanecer na palavra e a palavra permanecer em você. Esse movimento não é fácil. Porque se fosse, todos nós aqui hoje não teríamos nenhum tipo de problema. Sim ou não? Porque tudo o que nós pedimos para Deus, ele teria feito. É isso que ele prometeu? Então, se você está dizendo assim, não, nem tudo que eu peço está acontecendo, então isso aqui também não está. O que Jesus falou não está acontecendo. Ele disse, todo aquele que permanecer na minha palavra, e a minha palavra permanecer nele, pode pedir o que quiser. Por que Jesus teve tanta segurança em se dirigir a seres humanos falhos como nós e fazer uma promessa dessa magnitude? Sabe por quê? Porque quando uma pessoa atingir esse nível de comunhão com a palavra, o pecado não vai fazer tanto efeito na vida dela. E não vai influenciar as necessidades dela. E não vai interferir nos pedidos dela a Deus. Uma pessoa que está em um pecado, que vive na prática do pecado, ou que é vítima do pecado eventualmente, como é o nosso caso, que a gente não vive na prática do pecado, mas eventualmente pecamos, mas mesmo assim, esses eventuais pecados ainda influenciam a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Então Jesus diz o seguinte, no momento que a palavra estiver entranhada em você, aí então aquilo que você pedir para Deus, efetivamente será a vontade dele, e imediatamente ele vai fazer. Amém? Então, entranhado em nós. Terceiro, a palavra deve se tornar para nós uma regra de fé e prática. Ou seja, a palavra é a bússola que conduz o Filho de Deus até encontrar com o comandante face a face. Nós precisamos de ter uma bússola para nortear nossa vida, dar direção. Só conhecê-la e não colocá-la em prática não tem nenhum valor. Conhecer a Bíblia, muita gente conhece, queridos. Os espíritos conhecem a Bíblia, os macumbeiros conhecem a Bíblia, os idólatras conhecem a Bíblia, os satanistas conhecem a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, todo mundo conhece a Bíblia. A diferença é quem pratica e quem não pratica. Fala. Os mendigos, muitos deles. A maioria dos mendigos são crentes viados, conhecem a Bíblia pra caramba. Por que são mendigos? Por que o diabo é derrotado? Por que satanista vai para o inferno? Porque eles conhecem e não praticam. Pelo contrário, praticam coisas que não estão na Bíblia. Apesar de conhecer. Quarto, então, a palavra de Deus é colocada na nossa vida quando nós conhecemos o Senhor. Só conheço o Pai que tem se meditar na sua palavra. Você só vai conhecer a Deus como teu Pai
saber que tipo de pai que você tem se você meditar na palavra, porque a revelação da paternidade de Deus está na palavra. Então, ser bom conhecedor das verdades eternas. Amém? E para terminarmos, recapitulando, o que fazer para relacionar com Deus pela palavra? Você quer se relacionar com Deus pela palavra? Amém? Quantos querem aqui ter um relacionamento com Deus através da palavra? Amém, querido? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, eu vou dar para você 4 pontos importantes para você ter comunhão com Deus através da palavra. Primeiro, ler a palavra. Querido, você não vai fazer nada com a palavra antes de ler. Então, ler a palavra é importante. Quero sugerir a você, faça um programa de leitura da Bíblia. Seja um crente organizado. Amém? Como é que eu faço um plano de programa de leitura da Bíblia? Não precisa fazer, já está pronto. Muitas Bíblias trazem um plano de leitura no final. Acho que essa aqui minha não tem, mas tem muitas Bíblias que tem um plano de leitura para você ler a Bíblia em um ano. Nós estamos chegando no início de 2012. Começa em 2012 com plano de leitura, de janeiro até dezembro. Tem muitas Bíblias que mas eu não tenho Bíblia. Gente, a internet está cheia. Eu peguei um plano de leitura da Bíblia na internet para ler a Bíblia em 3 meses. No ano passado eu li a Bíblia 3 vezes no ano, esse plano. Esse ano eu segui um outro plano e estou lendo a Bíblia 1,5 vezes, talvez eu chegue a 2 vezes. Mas você pode fazer o seu plano de leitura da Bíblia, amém? Fala na internet, lá no Google, lá no santo Google, e digita lá, né? Plano de leitura da Bíblia, o santo Google abre para você, amém? Um monte, centenas, né? Então, vai lá. Leia a palavra. Segundo, meditar na palavra. O que é meditar na palavra? É penetrar nela, interiorizar, obtendo o significado de cada parte contida na palavra para o seu viver. Então, o meditar na palavra equivale a se alimentar dela. Como é que você faz a boa meditação na palavra? Pega uma passagem, você está lendo a Bíblia. Da leitura que você fez no dia, pega uma porção pequena, menos que um capítulo, alguns versículos, e faz algumas perguntas nessa pequena porção da Bíblia. O que esse texto me revela sobre Deus? Procura aí, pega um caderninho do lado e anota. Eu aprendi que Deus é, né? O que essa passagem fala a meu respeito? Fala para mim, de mim. Anota lá. O que essa passagem fala a respeito do que Deus quer que eu faça? Descobriu? Anota. Certo? O que nessa passagem ela me ensina a respeito do que eu tenho que fazer? Anota. Amém? E você pode bolar outras perguntas para você meditar, né? No texto. Mas essas são básicas, são as que geram uma meditação. O que a palavra fala sobre Deus, o que a palavra fala sobre mim e o que essa palavra fala que Deus quer que eu faça. Pronto. Com 6 perguntas você faz uma meditação boa na palavra. Isso é meditar na palavra. Certo? Terceiro, praticar a palavra. Alguém lê para mim Mateus 7:24? Só para a gente ver a importância de meditar na palavra. Aliás, do praticar a palavra, desculpa. Praticar a palavra. Todo aquele, pois, que ouve essas 2 palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Na verdade, Jesus conta a história de 2 homens. O outro lá, ele é comparado ao que ouve as palavras de Deus e não pratica. Ele constrói a casa em cima da areia e a casa cai. Né? Então, o que Jesus está dizendo? Que uma pessoa que ouve as palavras dele e pratica essas palavras, ela vai ser comparada a um homem que construiu uma casa numa base sólida, sobre pedra. As tempestades vêm, que nem a ventania que passou sobre Londrina ontem. Vem. Né? O furacão vem. Mas essa casa que foi estabelecida sobre a rocha, ela permanece. Assim é a pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica. As tempestades virão, querido. As lutas aí que vêm sobre o incrédulo, vêm sobre o crente também. Né? Uma pessoa perguntou para mim, uma pessoa teve a coragem de perguntar para mim, achei até uma pessoa corajosa. Pastor, o senhor é pastor? Eu sou pastor. Você é dizimista? Sou dizimista. O senhor pertence? Por que ladrão entrou na tua casa? Uma pergunta difícil para responder, né? Tem gente que ia ficar perdido. Eu não. Falo, pelo mesmo motivo que ele iria entrar na casa de uma pessoa que não é cristão, que não é dizimista, que não é pastor.
Qual que é a diferença, então? A diferença é o final da história, não é o começo. O final da história que é a diferença. Eu conheço pessoas que foram assaltadas, vizinhos meus. Nunca mais viram o que me levaram. Os bandidos nunca tiveram notícia. Certo? Comigo foi diferente, não. Em 24 horas, menos de 24 horas, os meus bens começaram a ser devolvidos. Os ladrões foram presos, todos eles, até os que não participaram do furto, do roubo, melhor, foram presos. E a minha família não foi afetada. Como tanta gente tem que fazer até terapia depois de assalto, né? Nenhum dos meus filhos precisou de psicólogo, precisou de remédio, minha esposa está aí, ó, não ficou com depressão, ninguém ficou desesperado querendo mudar de casa, nossa vida correu normal, e Deus é tão tremendo, é tão poderoso, que há algumas semanas atrás estava eu e a Márcia no supermercado, na minha frente assim estava um casal acertando as contas lá da compra, e a gente conversando, e daí no meio da conversa aí citamos o assalto. Né? Na conversa, nem lembro porque a gente falou do assalto e tal. Aí o rapaz que estava do lado falou assim: esse rapaz aí que o senhor falou o nome dele está preso. Daniel. Não, ele é bem conhecido da gente aí, né? Está preso. Fez 1 ano que o assalto aconteceu em casa. O menino de 17 anos, de menor, está preso até hoje. Sabe o quê? Você já ouviu a história nesse país de um adolescente ficar preso 1 ano? Ele falou, mas me explica isso, diz que fica 30 dias, já bota em liberdade, você está falando que esse menino aí tá... Ah, é porque é tanta bronca em cima dele que ele acaba de sair de uma, já entra outra. O juiz está botando uma atrás da outra até ele completar a maioridade para ele ficar preso. Olha o que esse menino arrumou para a cabeça por ter entrado na casa de um homem de Deus, de um pastor e fazer o que ele fez. Está entendendo? A diferença não é como começa, querido, é como termina. A diferença é que nós somos uma família que ama Jesus, medita na palavra, lê a palavra, pratica a palavra, e o diabo se deu mal quando ele entrou na minha casa. Porque os astecas dele estão presos, os demônios estão amarrados. Se o ladrão está preso, imagina os demônios. Então, lá. Amém? Porque a justiça de Deus é muito mais poderosa que a justiça dos homens, não é? E a justiça de Deus recai sobre os demônios. Então, querido, pratica a palavra, vale a pena. Eu não vou dizer que você não vai passar por situação difícil na vida, não. Não vou ter isso, não quero te iludir. Ser cristão não é ter uma redoma protetora contra problemas e situações difíceis. Mas com certeza você vai enfrentar e vai vencer cada situação que você passar. Amém? E por último, memorizar a palavra. É muito importante para tempos difíceis. Às vezes você está passando uma luta muito grande e você não tem a Bíblia. Você não tem nem força para ler a Bíblia, mas você tem a palavra na tua mente, no teu coração. E você começa a citar versículos, como eu fiz com aquele demônio, como eu faço em situações difíceis que eu passo. Às vezes o desânimo quer me abater, a depressão vem, e eu me levanto na palavra de Deus, e eu tenho muitos versículos memorizados. E eu começo a usá-los como armas poderosas para deter o avanço dos demônios. Amém? Então, momentos que não temos na mão um alimento precioso para sustentar, renovar e preservar a nossa fé. Então memorize a palavra. Você pode fazer isso de 2 formas. Primeiro, se você lê muito a Bíblia, automaticamente você vai memorizar. Vai ficando dentro de você. Daí, quando você está numa situação, você percebe que o versículo vem. Mas você pode também fazer pequenos cartões, vai lá na papelaria, compra lá uns cartõezinhos e anota versículos importantes e bota no bolso. Amém? Daí você está ali esperando no ônibus, no consultório do dentista, no correio, no banco, está lá numa fila, vai falando várias vezes no dia, até você memorizar um, aí pega outro, e monta um fichário, e de vez em quando você repassa por ele. Assim eu memorizei muitos versículos da Bíblia. Amém? Hoje eu só leio, mas eu já memorizei muito com cartão. E funciona. Amém, querido? Então, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: seja um homem, uma mulher da palavra. Mantenha um relacionamento com Deus através da palavra. Você quer expulsar demônio da sua casa? Você sente opressão na sua casa de vez em quando? Vá lá no seu quarto ou na sua sala, abra a Bíblia e comece a ler em voz alta. Leia muito aqui. Né? Nós temos desenvolvido agora a prática em casa, que tem sido uma bênção. E aos domingos à noite, como nós não temos o culto, nós estamos fazendo a nossa célula da família. Nós sentamos toda a família, louvamos a Deus e lemos a Bíblia em voz alta. Não tem pregação, tem leitura da Bíblia e uma meditação feita entre todos nós. Cada membro da família dá a sua opinião, fala alguma coisa, até os pequenininhos a respeito dos textos que foram lidos.
Estamos lendo em torno de 3 capítulos da Bíblia por célula. Nós vamos ler a Bíblia inteira, começamos de Gênesis até o Apocalipse, como família. Amém? E depois oramos pela igreja, oramos pelos desafios que nós temos, e cada um coloca ali o seu pedido, até os pequenininhos colocam, e nós estamos orando e Deus vai operando. Amém? Faça isso também na tua casa. Escolha um dia da semana, não precisa ser domingo. Escolha um dia por semana que você pode sentar com a família e leiam a Bíblia juntos. O Eduardo também começou lá na casa dele com a Cristiane, já deram testemunho, foi uma bênção, né? Então é isso. Amém? Faça com que a palavra de Deus seja um elemento importante, fundamental, essencial na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé então, vamos ter um momento de oração e eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus.